E aqui sobre os pronomes interrogativos e relativos você já conhece, mas eu meio que sistematizei aqui, deixei uma tabelinha já fica em mãos, né, com alguns exemplos aqui, ah, com aquele esquema que eu usei em sala, né? Então facilita Uhum. sempre que você quiser usar. E ainda coloquei aquela piadinha ao fim, né? Qui bibit dormit, qui dormit non peccat, né? Qui non peccat sanctus est, ergo qui bibit sanctus est. Boa. A falácia medieval, né? Essa é boa. Mas é para treinar o pronome qui, certo? Aí você dá uma olhada depois no espaço. Então vamos Tá. lá começar pela nossa correção, tá? Então você, de uma maneira geral, bacana, acertou bastante. É porque o vermelho dá um impacto, mas se você for ver, você acertou praticamente tudo, tá? Houve só alguns detalhezinhos, tá? Então aqui você deixou. Vamos lá para as suas respostas escritas. Nós temos aqui o 2, ó. Quid, quid agit Julia, né? Ea pilam tenet, né? Aqui você disse assim, ela segura a bola, né? Estruturalmente, tá perfeito. Não tem nada errado do ponto de vista estrutural. Ela segura a bola, né? Só que do ponto de vista contextual, no caso, Júlia, ela tava brincando de bola, né? Ou brincando com a Uhum. bola. Como é que a gente diria isso em latim? Ela brinca com a bola. Ea Uhum. pilan ludit. Então, aí é que tá. Você tem que lembrar o seguinte, ó. O verbo ludere, aqui, ó, no caso ludit, né? Ele vai ser conjugado sem um objeto. Ele é um verbo de transitividade, é um verbo intransitivo no sentido de eu estou brincando, né? Eu brinco, é a mesma coisa, eu me divirto, né? É a Uhum. ludit. Só que quando eu digo eu jogo bola, em português eu tenho essa transitividade, no latim não. Eu vou dizer o seguinte, ó, ludit pi lá. Lembra? Pila. Ou seja, isso daqui, ó, é o meu ablativo de Instrumento. instrumento. Ou seja, a bola é um instrumento de que ela se vale, né, para brincar. Percebe? Então, Uhum. pila ludit. Julia pila ludit, em vez de pilam ludit, né? Essa construção com o verbo ludere é comum a gente errar, assim, principalmente quando está começando os estudos, absolutamente comum, tá? É, mas enfim, então ela brinca com a bola, né? Não no sentido de companhia, mas no Uhum. sentido de instrumento, né? Então a gente diria que é a pila Ludit. ludit, né? Com o ablativo de instrumento, certo? Uhum. Vamos lá Perfeito. para a 3, né? Cur aves horti non cadunt? Você respondeu, quia eae aquilam timent, perfeito, cum eam in caelo volat. Perceba que eu risquei o am. Você consegue identificar e pensar assim, por que que tá errado isso daqui? Vou até aproximar mais isso aqui. A gente tá aqui, ó. E aqui o problema tá nesse daqui. Porque elas temem a águia. Uhum. O ela não era para estar aí. Então, olha só, o verbo volare Qui está conjugado no singular ou no plural. está conjugado no singular. E quem é o sujeito do verbo? Aquila. Certo. E a palavra aquila está sendo substituída por um pronome. Qual é o pronome? Eam. Isso. Se am é o sujeito, qual é o caso do sujeito? Uhum. Qual seria o caso? Aí tá. Seria Ea. Isso, exatamente. Seria, O caso seria o nominativo. nominativo. Perfeito, né? Então, o que você poderia, né, ter dito, e isso é normal às vezes, né? A gente pensar, é muito comum, conversando com amigos, mensagens em latim, às vezes você está pensando em escrever uma coisa, no meio da sentença você muda o que você ia escrever, e aí acaba cometendo esses erros de casa, porque você pensou em construir de um jeito e construiu de outro. Pode ter sido o caso de você ter pensado o seguinte, ó, quia eae aquila timent, porque elas temem a águia, né? Cum, cum
eam volare vident, né? Talvez você tenha pensado em escrever isso, ou seja, porque elas temem a águia quando a veem voar, né? Ou a veem voando, né? E aí você teria sim uma construção, né, em que a gente teria um ACI, né, um acusativo com infinitivo, né? Estaria absolutamente perfeita, que elas veriam, quando elas veem o quê? Veem a águia voar ou a águia voando. Uhum. Perfeito, tá? Agora, como você escreveu, né, é, o verbo no singular, né? Esse verbo precisa de um sujeito, já que não é um verbo impessoal, e no caso, seria a própria águia, né? Ficou claro, né? Sim. Aqui no 12, tá aqui, pater currit, o pai corre, ubi quintus est. Aí seria como se dissesse, o pai corre onde quinto está, né? Então, gramaticalmente, isso não funciona no latim, né? Seria como se você dissesse, no lugar em que Quinto se encontra, o pai está correndo. É como se você dissesse isso, percebe? O seu filho Uhum. está correndo onde sei lá, qual é o nome do seu filho? Me lembrei, eu esqueci. Edith Maria Edith, sua Fani. filha. Pronto. Então, Edith corre onde Pedro está. Eu estou dizendo que ela Uhum. está correndo no lugar em que você se encontra, né? Uma adjunta adverbial de lugar. Agora, se diga, ela corre para o lugar em que você está, para o lugar onde você está. Aí já mudou. Então, o que é que você poderia dizer aqui, ó? Você poderia construir de duas maneiras, dois modos. Você poderia dizer Quinto ou Marcos? É Marcos, né? Você pode. Ah, não, Pater. Você pode dizer Pater ad quintum currit, pura e simplesmente. É uma opção, ele corre em direção à quinta, até quintus, pura e simplesmente. Ou você pode dizer Pater, né? Pater ad locum, né, ao lugar, ad locum. Uhum. E aí você pode usar ou in quo, né, em que, você pode usar com ou sem a preposição in, tá? Você pode usar só um quo, né? Pater ad locum quo, ad locum in quo quintus est, ou ad locum ubi, como a gente diz em português, é o lugar onde poderia ser, né? Ubi quintus est, né? Então você teria esse bloco aqui, né? Se referindo a locum currit, tá? Deixa eu só dar um espaço aqui para ficar. Uhum. Entende? Uhum. Então Entendi. ele corre até quinto ou em direção a quinto, ou simplesmente o pai corre para o lugar em que quinto se encontra, né? Em que quinto está Uhum. ou onde quinto Tá. está, tudo bem? Mas você Uhum. não poderia ter escrito dessa maneira que muda o sentido, né? Uhum. Vou passar aqui esse exercício 4, tá? Aqui a gente fazer alguns, a gente não vai fazer todos não em sala, para não tomar tanto tempo, mas é mais para exercitar um pouquinho. Então, no exercício 4, literalmente o que você vai fazer é pegar uma oração que está na voz ativa e colocar na voz passiva. Então, avis volat, né? Marcus videt avem, e colocar no acusativo com infinitivo, né? Volare, percebe? Oves Uhum. balant, pastores oves valare audium. Então, Uhum. pegando o exemplo aqui, ó, Julia cantat, Marcus, É, Julian isso, cantare audit. isso, audit, perfeito, perfeito, tá? Aí nós temos o 2, ovis nigra abest, pastor, Pastor. É, usa o verbo videre, ver, videre, né? pastor Owen. Uhum, Nigram isso, ah, abesse isso, videt, videt. Abesse perfeito. videt. Lupus ululat, cuides ululare é uivar, né? Então é uma coisa que a gente Ivar. ouve, né? Então, pastor, Pastor lupum isso.
pastor lupum ululare Isso, audit. ótimo, perfeito. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar 5. Marcus ab Iulio verberatur. Esse verbo está conjugado de que maneira? Ou Ele seja, é um que pessoa, que tempo, que modo e que voz. é, Primeira, segunda, terceira terceira pessoa. pessoa, massa. Ele está É, em que tempo? Presente, futuro, passado, ele está no presente, massa. do Ele está indicativo, do indicativo da voz indicativo, passiva. perfeito, passiva, massa. Então, aqui, já que o verbo no discurso, aqui a gente está vendo, né, no discurso direto, ele está na voz passiva. Quando a gente passar para o discurso indireto, construindo com um ACI, o verbo deverá estar na voz passiva também. Só que ele vai ter Tá. que estar na voz passiva do infinitivo, né? Então, quintus, videt, né? Ele O- vê, Quintus, Marcum, isso, Marcum, acusativo, perfeito. ab Iulio, Uhum. Verberatur, Verberatur, não, você está conjugando o verbo. Verbera, É o infinitivo. Verberá, Verti, ti, verberá, Verberare, não, are, vira, Ari, are. Ari, Então, verberá, Verber, Verberare, isso. Então, ó, aqui, ó. Quintus, Marcum, ab Marcum, Iulio, Iulio, o verberare. Verberari, Isso, Widet. with it, né? Perfeito. Então, já você entendeu perfeitamente a estrutura. O seu erro aqui está mais na morfologia de só lembrar mesmo, só lembrar. Então, Uhum. vamos fazer só uns exercícios para memorizar um pouquinho isso daqui, tá? Então, vamos lá. Pulsare fica como? Na voz passiva. É, pulsari, Isso, pulsare, né? Botar aqui mais fino para ficar melhor. Pulsare, né? Pulsare. Videre, na voz passiva infinitivo. wideri, Videre, perfeito. Vocare está na voz passiva, na voz ativa. vocare, Vocare, massa. Audire, audiri, isso. Audire, perfeito. Ponere, poni, isso. Pone, né? Então aqui a gente nota poni. que é um verbo de terceira conjugação, porque a gente tem uma vogal breve. Então esse Uhum. ere fica um tema em i, né? Fica um simples i. Amare, 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 legal. Sumere, sumi, isso. Sumi, porque é curto, isso. Aperire, bibere, bibi, isso. Bibi, bibi, massa. Duque, né? Ou duque no caso, né? ducere, Ducere. O que é que significa ducere? conduzir, Isso, perfeito, né? Reperire, reperiri, uhum, iri. Verberare, que a gente viu agora. é, verberare, Ótimo, perfeito. Então, eu vou deixar como dever de casa, um dos deveres de casa, que você faça essa parte restante aqui, tá? Eu tá, sei que já é um tá. conteúdo que vocês. Eu estou ciente, né, de que você já sabe, isso aqui é mesmo para praticar a memorização, porque realmente isso daí é necessário no estudo de todas as línguas, né? Memorizar é importante em qualquer aprendizado, mas no caso das formas morfológicas, o latim não há para onde correr, é repetição, 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 tá? Salve, saudadas, Valetis. Olá, pessoal, como vocês estão? Quem fala é Gabriel, né? Gabriel Magister, Gabriel Acioli. Você acabou de assistir a recortes, né, de uma aula minha,
a primeira parte da aula em que eu fiz a correção dos exercícios. E assim, se você achou interessante a maneira com que eu ensino, gostou das minhas explicações, eu peço a você primeiro que deixe o like, tá, neste vídeo, isso me ajuda bastante a divulgar o meu trabalho, né? Depois que eu peço que você se inscreva, porque haverá conteúdos não só semelhantes a este, mas também outros vídeos, né, com outros tipos de conteúdo em que eu faço explicações de pontos específicos, tópicos, né, da gramática latina. E também, né, eu estou aí trabalhando num novo episódio do meu podcast. Então você pode ficar sempre atento, né, seguindo o meu canal no YouTube e desenvolver a sua compreensão do latim. E ouvir pessoas falando latim é uma excelente maneira também da gente aprender vocabulário principalmente, mas também novas estruturas de gramática latina. Mas enfim, então não quero me alongar, eu peço que você curta este vídeo, se realmente gostou, curta, siga para acompanhar meu conteúdo, e assim, se você tiver interesse de ter aulas comigo, eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo, tá? Você vai aí para a descrição, você vai encontrar um link que dará acesso ao meu Telegram, ao meu WhatsApp e também ao meu Instagram. E aí você pode mandar uma mensagem para mim por meio do WhatsApp e do Telegram, pedindo mais informações sobre a maneira com que eu ensino, os valores, enfim, né? E também me siga lá no Instagram, crio conteúdo bacana, tá? Com certeza vai ajudar você nos seus estudos de latim. E se você não tem interesse de estudar latim, mas por algum motivo você gostou do conteúdo, eu peço que você me siga aqui no Facebook e no Instagram de qualquer jeito e deixe o seu like, beleza? Valete saudades, em próximo.